Olá, meus alunos do sexto ano. Estamos aqui iniciando as nossas aulas à distância e espero logo estarmos juntos novamente. Vamos fazer uma revisão do primeiro capítulo da apostila. Esse capítulo já estudamos em sala de aula. Então vamos começar a nossa aula aí. Pré-história ou Idade da Pedra. Quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista como artística na pré-histórica, isto é, durante os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas e estatuetas, etc. Então nós temos aí um período onde tudo começou, né? Onde a nossa história como ser humano começou. Nós temos aí os períodos Paleolítico, que foi um período que compreende de 2.500 milhões de anos atrás a 10.000 antes de Cristo. Depois nós temos aí o Neolítico, período que se estende de 10.000 antes de Cristo até 5.000 a.C. Depois nós temos a Idade dos Metais, período que se estende de 5.000 a 3.500 a.C. O período Paleolítico foi um grande destaque, que são as pinturas rupestres, né? Esse foi o grande destaque da época. Então o que era? Eram as gravuras desenhadas nas cavernas, né? Nas paredes das cavernas. Então a arte rupestre utilizava materiais como terra, carvão, sangue, flores, seiva de plantas, a gema do ovo, frutas com pigmentos, com coloração, né? E a clara do ovo. Lembra que nós falamos em sala de aula sobre a clara do ovo? Que a gente deu um trabalho, que eu passei um trabalho para vocês e vocês desenvolveram fazendo a arte final com a clara do ovo. Para que servia? Para impermeabilizar o desenho, né? Assim, protegia das enchentes, né? das chuvas. Então, era um método de acabamento, para não se desfazer com o tempo, né? A pintura que eles faziam nas paredes. Então, os principais exemplos dessa arte são encontrados na caverna de Chauvet e Las Caux, na França, mas também estão em outros locais, como Espanha, Austrália, Argentina, etc. Aqui no Brasil, o grande centro de arte rupestre fica na Serra da Capivara, localizada no Piauí. Então, lá é um parque nacional que abriga os turistas, né, que mostra a arte como era feita naquela época. Nós temos aí o período Neolítico. O que foi esse período? Apresenta grandes transformações e avanço em relação ao Paleolítico, embora de modo não uniforme. Como assim não uniforme? Não igual, né? Sempre diferenciado, não tinha uma unificação. Então esses avanços podem ser destacados principalmente pela sedentarização do homem, por meio do domínio das técnicas agrícolas e da domesticação dos animais. Como assim sedentarização? Eles não tinham conhecimentos suficientes para plantação, então eles tinham que se reinventar, criar novos métodos. Né? Mesma coisa para os animais, eles tinham que domesticar os animais de uma forma criativa. Então isso permitiu que o homem desenvolvesse novas ferramentas que trouxessem melhoria para a sua vida. Um dos grandes avanços do Neolítico está relacionado com as construções, uma vez que pouco a pouco o homem foi desenvolvendo habilidades arquitetônicas. Esses avanços refletiram-se diretamente na construção dos monumentos megalíticos, isto é, enormes complexos feitos por um amontoado de grandes rochas,
Não sei se vocês se lembram, na prova caiu que eram monumentos megalíticos, né? E então é muito fácil de responder isso. São amontoado de grandes rochas, né? São monumentos, são estruturas megalíticas. Mais conhecidas são o Stonehenge, da Inglaterra, e o Crommelech, dos Almendres, localizados em Portugal. Apesar disso, já foram localizadas estruturas do tipo em diferentes locais, como a Irlanda, a Itália, Egito, Turquia, etc. Aí nós temos uma imagem que mostra essas construções megalíticas, que é o Stonehenge na Inglaterra. Aí, ó. Essa foto aí é bem fácil de ver essa construção, de saber o que são essas construções megalíticas aí. Nós temos o período Idade dos Metais. Então, o que era esse período? Depois da fase do Neolítico, veio a Idade dos Metais, que era a marca que marcava o início, né, da dominação dos metais por parte das primeiras sociedades sedentárias da pré-história. O primeiro tipo de metal utilizado foi o cobre. Também caiu na prova essa perguntinha aí, ó. Lembra? Quais eram os metais utilizados no período da Idade dos Metais? Então, o primeiro aí foi o cobre. Com o passar dos anos, o estanho também foi muito utilizado como outro recurso para a fabricação de armas e utensílios. Depois veio aí, com o passar do tempo, com a junção desses dois metais, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, tivemos o aparecimento do bronze. O que é o bronze? Eles usam ainda até hoje para fazer medalhas, para escrever o nome nos túmulos, nos jazidos, no cemitério. Eles usam para fazer lustres. Eles fazem bastante coisa com bronze. Então ele tem um valor comercial acessível aí. Só que mais tarde é que tem notícia da descoberta do ferro. Então só depois desses encontros aí se descobriu o ferro, que é utilizado até hoje. Os fósseis. Muito do que sabemos sobre esse tempo vem de esqueletos e objetos produzidos na época. Quais eram esses objetos produzidos na época? Eles faziam flautas, né? Instrumentos musicais, eles utilizavam como baquetas, então eles faziam várias coisas com os ossos aí. Então, os chamados fósseis e artefatos encontrados por pesquisadores embaixo da terra e no interior de grutas e cavernas. Então, o que aconteceu? Como se sabe que teve vida nessa época? Através desses artefatos, dos fósseis, né, dos restos mortais dessas pessoas. Na aula eu expliquei o que era artefatos e expliquei o que era artesanatos. Então, o artesanato é a fase final da conclusão de um trabalho. E os artefatos são objetos, né, que utilizam para fazer esse artesanato aí. Observe o crânio da mulher batizada como Luzia, que viveu onde? Hoje é o estado de Minas Gerais, há mais de 11.000 anos. Perto dela, Pedro Alves Cabral e Cristóvão Colombo. São bem recentes na nossa história. Nesse slide aí nós temos a imagem de Luzia, né? O crânio dela do lado e uma imagem como ela poderia ser naquela época. Então, os estatutos da datação apontaram que o fóssil abrigado no Museu Nacional era uma mulher que estava na faixa dos 20 anos e que morreu, né? Naquela época lá, ela tinha 1,5 m de altura e possuía traços negroides, como nariz largo e olhos arredondados. E a reconstituição de seu rosto foi feita em 1999 por pesquisadores da Universidade de Manchester, na Inglaterra, que usaram como base o crânio. Nesse slide aí nós temos aí mitos geram artes.
Primeiramente, nós temos que entender o que são mitos. Na aula que a gente teve, eu expliquei mitos e lendas. Vamos recordar? Mitos são histórias contadas que passam de geração para geração sem base científica, sem comprovação científica. Exemplo: sereia, metade mulher, metade peixe. É comprovado cientificamente que existe isso? Não, né? Então é uma história que não tem como comprovar cientificamente. São contos exagerados aí. E lendas? São histórias contadas que passam de geração para geração, baseados em fatos reais, com exageros. Exemplo: Saci Pererê. Existe pessoas com uma perna só que pulam com essa perna? Sim, né? Só que ele tem superpoderes. Tem exagero nisso? Sim, tem exagero, né? Então, quer dizer, as pessoas contam histórias reais, mas que exageram com superpoderes aí. Então, desde os tempos mais remotos, os seres humanos buscavam explicar a sua origem e a origem do mundo, além de querer controlar a natureza de alguma forma, pois sempre dependeu dela. Os mitos são respostas criadas pelos seres humanos para questões como essas, que fogem do domínio do conhecimento racional. Ou, como definiu Joseph Campbell, 1998, mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana, e o que chamamos na atualidade de pintura rupestre são registros dessas manifestações essencialmente humanas. Na pré-história, os mitos eram revividos em rituais, dos quais participavam membros do grupo, respeitados pela capacidade que tinham de se comunicar com as divindades e assim orientar a vida da comunidade. Então, o que são ritos? Rituais são cerimônias sagradas, muitas vezes acompanhadas por músicas, danças e outras manifestações. Então, naquela época, as cerimônias, né, tinha muita música, tinha muita dança, tinha encenação teatral, então era muito sagrado. Ainda existe rituais ainda pelo mundo afora? Sim, ainda há rituais. As pessoas procuram essas cerimônias sagradas para contemplar as divindades ou os espíritos que eles acreditam, né? Arte rupestre brasileira. Se hoje os artistas pintam quadros e muros pelas cidades, os humanos da pré-história pintavam, desenhavam e esculpiam o interior e o exterior dos grandes abrigos de rocha que habitavam, cavernas, grutas, tocas, etc. Por ter a rocha como suporte, esse tipo de manifestação ficou conhecido como arte rupestre, do latim rupes, rochedo. Então nós temos hoje como inspiração o grafite, né? O grafite é inspirado na arte rupestre. Então os grafiteiros aí que fazem os desenhos, que deixam uma mensagem nos muros, eles se inspiraram aí na arte rupestre. Sítios arqueológicos. Locais onde se encontram vestígios de culturas mais antigas, muito antigas, né? Normalmente utilizados para estudos e pesquisas. Então esses sítios arqueológicos aí é onde ficam esses vestígios. Nessa foto aí nós temos algumas artes rupestres aí nas paredes, ó, que é a Toca da Extrema 2, em São Raimundo Nonato, no Piauí. As diversas formas representadas nas pinturas, sejam elas de seres humanos, animais, plantas, sejam de objetos, variam de acordo com os grupos que habitavam cada região. Na imagem de São Raimundo Nonato, observamos uma tendência de parte das figuras humanas presente na Serra da Capivara, no Piauí, a cabeça em forma de ovo.
Aqui nós temos uma pintura, né, tipo uma escultura em baixo relevo. Pode ver que não é tão profundo aí, ó. Vamos ver os tipos de relevo que podemos encontrar na época. Esse é o alto relevo. Então as figuras da escultura sobressaem do plano de fundo 3/4 do seu volume real. Exemplo, carimbos. Lembra que eu falei na sala de aula que os carimbos, quando a gente passa a mão em cima dele, a gente sente as letrinhas, né? A gente vê que tem um volume. Então fica longe do plano de fundo. Mesma coisa aí, esse friso aí, ó, com brisões na França aí, ó, nas rochas, tá vendo aí? Eles pegam e fazem esculpem praticamente as rochas aí, fazendo o quê? Que o desenho fica, que sobressai, né? Que fica em alto relevo aí. O baixo relevo. Nós temos aí, ó, uma cavidade. A gente vê que está plano, tá? Diferente do alto relevo, que a gente passa, a gente sente as letrinhas todas. E aqui se a gente passar a mão no desenho, a gente vê que está plano, mas que tem que uma cavidade. E é uma cavidade o quê? Bem afundada aí, ó, tá vendo? Ela é bem funda, bem cavada. Depois nós temos baixo relevo, que é uma forma escultórica utilizada em uma distância menor. Essa distância é menor e a imagem fica mais próxima do fundo. Depois nós temos aí o relevo afundado, que foi o que eu comentei logo atrás aí nos slides aí, eu comentei que era um relevo afundado, que é discreto o afundamento dele, tá vendo? A imagem ou seu contorno ficam levemente rebaixados em relação ao plano da superfície. Então isso aí é comum acontecer, ó. Eles faziam assim, de uma maneira tão natural que os pesquisadores conseguiram identificar qual que é o relevo afundado, qual que é o baixo relevo, qual que é o alto relevo. As tintas utilizadas na pré-história eram preparadas a partir de pigmentos naturais. Lembra que eu falei também no slide logo no começo? Então, o que eles faziam? Utilizavam principalmente óxidos de ferro e manganês, né? Então, reduzidos a pó e misturados com água. Esses pigmentos são encontrados na natureza, né? Nos arredores dos abrigos rochosos e em argilas no leito de rios e córregos. Então, os pigmentos naturais, espécie de pó colorido encontrado na natureza, quando misturados à água, resinas de árvores e outros líquidos, podem dar origem a tintas naturais. Então, naquela época, eles utilizavam muito coisas naturais, né, para fazer as suas pinturas. Os baixos relevos, pequenos volumes esculpidos que sobressaem de uma superfície plana. Então é bem superficial mesmo esse baixos relevos aí. Pigmentos naturais na arte de Carlos Mota. No ano de 2014, o artista visual português Carlos Mota passou 3 meses em residência artística. Ou seja, ele ficou abrigado nesse local, ele passou praticamente a morar nesse local, que foi em Ouro Preto, Minas Gerais. O que ele foi fazer? Pesquisar os pigmentos naturais da região, né? Então ele encontrou cores azuis, verdes, tons terrosos e acinzentados. Com eles produziu 11 quadros que juntos compõem a série Great Finds, em português, Grandes Achados. Dança na Pedra. Aí nós temos uma imagem, uma arte rupestre, mostrando que eles dançavam, eles comemoravam também, né? Eles tinham um momento de dança deles. Então, analisando as pinturas rupestres, também podemos observar possíveis representações de dança. A imagem fica bem clara aí, né? Adornos. Servem de enfeite. Lembra que eu falei em sala de aula também que os adornos eram para enfeitar o corpo da pessoa.
Brinco é um adorno? Sim, correntinhas, tiaras, pulseiras, entre outros objetos, são adornos. Aí nós temos uma imagem básica e difícil de esquecer, que é o cocar dos índios, né? Os índios usam o tempo todo os adornos deles. Nesse slide nós vamos falar um pouquinho sobre Pina Bausch, 1940 a 2009. Quem foi ela? Foi uma dançarina alemã, né, e diretora da companhia Wuppertal Dança Teatro de 1973 a 2009. O que ela fez para ser reconhecida? Ela fez uma pesquisa, ela se inspirava nos sentimentos, né, das relações humanas, como os movimentos que os bailarinos faziam, com as palavras, né? E isso ela utilizou, ela juntou essas duas formas aí e fez uma inovação para a dança, né? Nas danças criadas por ela, normalmente não há gestos cotidianos. Aliás, há gestos cotidianos, falas e manifestações de emoções, como riso, choro, entre outras características que marcou a vida dela nessa época. Então, uma das peças mais importantes aí, dessas 40 peças que ela fez, foi A Água, em 2001, inspirada no Brasil. Então, essa artista aí foi uma inovadora. Ela, através de movimentos, né, das pessoas, das palavras, das formas que elas se manifestavam, ela criou uma coreografia nova aí, ó. Depois, nesse slide, nós falamos também um pouquinho sobre a ciranda. Lembra que eu contei para vocês que as mulheres iam pescar, aliás, os maridos das mulheres iam pescar e as mulheres ficavam, as lavadeiras, né, ficavam na beira do mar, esperando seus maridos voltarem. Aí o que elas faziam? Elas faziam uma roda, uma ficava ao centro e puxava o canto e as outras cantavam junto. Então a ciranda é muito popular aí, né? Tem várias regiões aí que ainda tem grande influência para eles aí. Uma delas são os povos indígenas, que a influência é grande, e os de origem africana. Elas podem ser brincadeiras de rodas infantis também. São dançadas por adultos em diversas regiões do Brasil. Em Pernambuco, por exemplo, sua prática é bem tradicional. No início do século XX, era cantada e dançada nas praias por pescadores e no campo por trabalhadores rurais. Suas letras falavam do mar, do trabalho e da vida. As crianças normalmente têm um mestre no centro da roda que canta e comanda tudo, e os músicos tocam os instrumentos. A partir da década de 1970, elas passaram a ser lazer também da classe média pernambucana, sendo adotadas em clubes, bares e restaurantes das cidades. Alguns mestres deixaram o centro da roda para ocupar os palcos, usando microfones e caixas de som, a fim de serem ouvidos por mais pessoas. Um exemplo típico aí de uma ciranda é o quê? A festa junina, né? A quadrilha nossa. É praticamente uma ciranda aí que uma pessoa comanda e as outras, os dançarinos, no caso, seguem o passo do mestre que está comandando a roda. Nós terminamos a revisão do primeiro capítulo aí e eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, só me perguntar no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, que eu vou estar respondendo aí para vocês. Não esqueçam de colocar o nome, tá? A série e o horário que entrou e o horário que saiu aí. Até o próximo vídeo.